a esses irmãos, a esta família. Nesta noite eu queria conversar com os irmãos sobre um assunto que eu considero muito importante nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Como os irmãos e as irmãs sabem, a gente vive numa sociedade muito complicada, muito difícil. As pessoas hoje são pessoas muito mais próximas da violência. Hoje a gente tem uma sociedade em que as pessoas são cruéis, são valorizadas pela mediocridade com que elas vivem, são pessoas muito mais próximas da futilidade do que aquilo que é importante, são pessoas extremamente agressivas. A gente vive numa sociedade em que as pessoas não se respeitam, em que as pessoas não têm critérios para entender a vida. São pessoas que vão vivendo desta forma fútil e vão influenciando toda uma geração e toda uma forma da gente existir enquanto seres humanos. E isso também atinge a vida de muitas pessoas que estão envolvidas ou que pelo menos estão buscando uma solução e encontrar essa resposta na vida da igreja ou nesses ambientes e cenários que nós vivemos. Quando nós olhamos para essa sociedade, nós percebemos que ela valoriza as celebridades. E a valorização da celebridade hoje não é pelo caráter delas, nem pela generosidade delas, nem pela bondade delas. As celebridades são valorizadas pela sua agressividade, pela sua violência, pela sua linguagem fútil, pela forma como essas pessoas vivem e falam. Se nós olhamos, por exemplo, para os atletas, são, de um modo geral, são pessoas arrogantes, são pessoas com palavras duras, e o que elas demonstram apenas arrogância e se manifestam nos meios de comunicação, e nós, o povo, as pessoas que formam a sociedade, as assistem, pagam para elas e elas continuam vivendo dessa forma. Uma grande parte, eles já não são modelos em quem nós podemos nos inspirar. Se nós olharmos para o mundo político, é semelhante. Nós vemos pessoas extremamente duras, arrogantes, manipulando as pessoas, enganando as pessoas, com discursos falaciosos, enganosos, e no final elas terminam influenciando as pessoas, geram esperanças falsas nas pessoas, de tal forma que toda uma geração vai perdendo a sua esperança na possibilidade de uma vida mais saudável e mais bonita. Quando olhamos para as famílias, é semelhante, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Hoje há muitos pais que não se importam com seus filhos e os abandonam, apenas os geram, convivem com eles até o momento em que eles podem ter um pouco de, vamos dizer assim, de dependência, e à medida que eles vão ficando adultos, os pais vão os abandonando. Durante a infância, poucos se debruçam para formar nos filhos um caráter que seja saudável. Quando olhamos para os jovens hoje, nesta sociedade, há muitos deles que não têm o menor respeito pelos seus pais. Pessoas agressivas, pessoas duras, pessoas que não ouvem mais. De tal forma que a sociedade vai ficando uma sociedade cruel, medíocre, dura. Então nós olhamos para a nossa própria vida, olhamos para a igreja, olhamos para aquilo que nós somos,
E eu, como pastor, fico pensando, qual a esperança que essa sociedade pode ter quando nos olha? Qual a expectativa que a nossa cidade pode ter quando nos olha enquanto cristãos? Qual a esperança que os nossos filhos poderão ter ao nos olhar? Que mundo nós estamos construindo? Onde nós estamos buscando o significado? Onde nós estamos conduzindo as pessoas para que elas encontrem um significado, um sentido, um propósito para a vida delas? Onde? Então, hoje eu queria compartilhar com os irmãos a compaixão que nos faz renascer, que devolve a nossa esperança para uma vida saudável, para uma vida bela, para uma vida bonita, para uma vida de relacionamentos que nos permitam viver de uma forma bonita e saudável. A compaixão de Jesus se manifesta. Ela se manifesta através das nossas vidas. Ela se manifesta através das suas atitudes. Ela se manifesta através dos seus gestos. Jesus, quando foi aos céus, Ele disse que Ele iria ao Pai, iria voltar para habitar nos nossos corações. E esse habitar nos nossos corações não foi sem um propósito. Foi para que a graça de Deus se manifestasse nesta terra através das nossas vidas. Para que a graça de Deus se manifestasse para os nossos filhos, através de nós, os pais. Para que a graça de Deus se manifestasse para a cidade, através do nosso testemunho e da nossa vida enquanto igreja. Para que a graça de Deus se manifeste na nação, através do nosso testemunho enquanto igreja maior nessa pátria. A graça de Deus se manifesta então da seguinte maneira: Jesus era alguém que tinha compaixão que os religiosos de um modo geral não têm. E o que eu vou compartilhar com os irmãos está baseado no texto de Mateus, no capítulo 12. O sábado era mais importante do que as pessoas. Era isso que os religiosos ensinavam. As pessoas em sofrimento, as pessoas angustiadas, as pessoas em dor. E quando Jesus resolvia fazer uma cura no sábado, os religiosos reagiam mal, porque eles entendiam que o sábado era um dia que deveria ser separado unicamente para a prática dos ritos e da religiosidade. Eles pensavam assim e reagiam quando Jesus curava aqueles que estavam enfermos e aqueles que estavam doentes. A graça de Deus ou a compaixão de Deus se manifesta para aqueles que estão cansados de uma religião sem vida. O texto de Mateus capítulo 4 diz assim: e Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As pessoas estavam cansadas daquela religiosidade, e uma religiosidade sem vida. Eles tinham que ir ao templo para obter o perdão para os seus pecados, pelo menos 4 vezes por ano. Qualquer tipo de pecado, eles tinham que fazer aquilo. Eles tinham obrigações a cumprir. No entendimento que eles tinham na época, é que eles deveriam, através dos sacrifícios, obter o perdão. E se eles quisessem ter uma vida com Deus, eles deveriam regularmente voltar à sinagoga, como o texto diz, para que eles pudessem praticar uma religião. A religião sem vida, ela provoca morte. A religiosidade sem você ter Cristo no coração,
ela vai te cansando, ela vai te exaurindo, ela vai tirando, roubando a possibilidade de você ter uma vida saudável, porque você começa a fazer as coisas por obrigação. É por isso que muitas pessoas não têm a alegria de estar em uma reunião como esta, porque elas não entenderam ainda, ou não compreenderam, ou não creram em Jesus. Então elas começam a fazer as coisas por religiosidade, por obrigação, apenas numa tentativa e com seu próprio esforço de conhecer a Deus através do gasto da sua própria energia e não daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E as pessoas vão ficando enfermas. Por isso que Jesus ia à sinagoga, e o texto diz que as doenças eram muito graves, não eram doenças físicas apenas. A compaixão de Jesus para os enfermos com todo tipo de doença, curando, o texto mostra que ele ensinava, curava as enfermidades e as doenças graves do povo. Então não havia apenas as doenças físicas, haviam doenças emocionais, haviam doenças espirituais. Quando você ler a Bíblia, você encontra as pessoas com doenças de ordem mental, você encontra pessoas endemoniadas, você encontra pessoas que tinham depressões, que tinham pânicos, estavam cheias de medo. E Jesus ia até elas e com compaixão as curava, as ajudava, caminhava com elas. Quando nós olhamos para essa sociedade, quando nós olhamos para as pessoas influenciadas por este mundo, por essa forma de vida que nos tem sido proposta, longe de Deus, nós percebemos como nós vamos ficando indiferentes com as pessoas, como nós vamos perdendo a sensibilidade, como nós não nos damos conta. Se você olhar os recados que você recebe na mídia social, é quase que como um alívio, que as pessoas mandam determinados textos para a gente, não porque elas querem se comprometer. Acho que você já viveu essa experiência de você perguntar para alguém se ela está bem. Como é que você está? Você está bem? E ela disser assim para você: olha, eu não estou muito bem, eu preciso de alguém para conversar. Imediatamente você se fecha. Nós não queremos o convívio, nós não queremos demonstrar amor, nós não queremos demonstrar compaixão, nós não queremos lidar com as pessoas no nível de compreensão, de graça, de amor e de bondade. E é por esta razão que nós estamos vivendo uma sociedade desamorosa, cruel, dura, sem abençoar a vida uns dos outros. Jesus também demonstra compaixão para os injustiçados, e ele anunciará o juízo às nações. A justiça de Deus, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela tem um aspecto em relação a cada um de nós pessoalmente. E foi por essa razão que Jesus Cristo veio na cruz, morreu na cruz, deu a sua vida por nós. É porque nós somos pessoas pecaminosas, nós estamos sempre em dívida com Deus, nós somos devedores, nós devemos a Deus, nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa. É inevitável que qualquer ser humano viva uma vida, é impossível alguém viver uma vida sem pecados. Nós somos pecadores, nós pecamos porque em nós há uma raiz pecaminosa, e isso nos leva a uma situação de dívida diante de Deus. Nós somos devedores, e Deus não nos recolhe, ou Deus não nos acolhe
quando nós estamos cobertos pelo pecado. É por essa razão que Jesus Cristo veio ao mundo. É por esse motivo que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. É por esta razão que Jesus derramou o seu sangue, para que o sangue de Jesus Cristo nos cobrisse, e nós então somos justificados diante do Senhor. Nós agora somos acolhidos pelo Senhor. Quando Deus nos olha, Ele não nos vê mais debaixo desta marca do pecado. Quando Ele nos olha agora, Ele nos vê cobertos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Imagine a cena. De um lado você está cheio de pecados, enlameado, sujo, cheio de pecados. Do outro lado, você sai daqui, passa por esse lugar aqui, aonde o sangue de Jesus Cristo é derramado sobre você, e você vem para o outro lado. Agora você está justificado diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais os seus pecados, Ele vê o sacrifício que Cristo fez por você e a vida que Ele te deu. É isso que significa: a justiça de Deus se cumpre em Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus disse: está consumado, está pago. Os pecados do Naamã estão pagos na cruz do Calvário. Os meus pecados estão pagos, os seus estão. Então agora nós temos a ousadia, como diz o texto de Hebreus, de ir a Deus e nos apresentar a Ele e dizer: Senhor, preciso do seu socorro, da sua ajuda, da sua mão, da sua graça sobre a minha vida, para que eu seja bênção, para que eu possa testemunhar e viver de tal forma que a tua compaixão se manifeste na vida das pessoas. É na soma de pessoas justificadas pela graça de Deus que as injustiças sociais vão sendo alteradas e modificadas. É por causa de sermos justificados, é por causa de sermos ganhos pelo Senhor, é por causa de vivermos uma vida com Ele, que nós conseguimos praticar justiça nos ambientes onde a gente vive. Aí a gente começa a ser influência, ser sal da terra, ser luz do mundo. A palavra de Deus diz que a justiça de Deus vai se manifestar nas nações. Ela já se manifesta hoje, através da sua vida, no espaço onde você vive. Se você conhece a Deus, você pratica a justiça. Se você anda com Ele, você sabe o que é certo, o que é errado fazer para o outro ser humano. Você tem essa consciência trabalhada pela graça de Deus. E a manifestação dessa justiça plena, do ponto de vista social, vai se manifestar quando o Senhor voltar e Ele fizer o juízo das nações. Jesus tinha compaixão com os injustiçados. Agora preste atenção, como é que Jesus exerce a sua compaixão? Hoje nós vivemos, como eu disse no início, numa sociedade em que a gente não tem pessoas que de fato nos inspire para a gente ser gente boa. A inspiração que a gente tem nesse mundo, na maioria da sociedade, são de pessoas que nos inspiram para o ruim, para o negativo. Jesus, Ele é totalmente homem. E enquanto Ele viveu aqui nesta terra, Ele ensinou as pessoas de como elas deveriam viver. E Ele disse que iria ao Pai, iria voltar para morar dentro de nós, para nos empoderar, para a gente fazer muito mais coisas do que Ele fez. Então, se habitados por Ele, nós vamos buscar pela graça de Deus e pelo poder de Deus em nós, fazer as mesmas coisas que Ele fez. E Ele nos dá um modelo. Olha o que Ele diz. A palavra de Deus diz que Ele não veio para discutir com as pessoas,
ele não discutirá. É impressionante como a gente vive num mundo de guerra verbal com as pessoas. É incrível como nós queremos impor as nossas opiniões às pessoas. É impressionante como os meios de comunicação são usados para ganhar a mente das pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não discute. Ele não fica impondo as coisas às pessoas, mas através da graça e do amor de Deus, ele ganha o coração das pessoas. Como é que você age com as pessoas? Você sempre quer que a sua opinião prevaleça? Ou você abre mão, você cede? Como é que você se comporta no seu convívio, na sua família, na sua casa, com seus amigos? Ele não discutirá. Ele não veio para oprimir com violência. O texto diz: ele não gritará. A maioria das pessoas usam palavras muito duras, muito difíceis, palavras sem amor, palavras sem graça, palavras que não constroem, palavras que não edificam, palavras que não constroem de forma nenhuma, mas são palavras que impõem violência, que se manifestam pela forma agressiva com que se tratam uns aos outros. Jesus, ele diz que ele não gritaria, ele não gritará. Às vezes a gente lida com isto de uma forma muito rasa. O gritar não é apenas um sentido de você falar num tom mais alto, mas é no sentido de você agredir as pessoas, no sentido de você ofender ao outro, no sentido de você usar palavras que agridem o outro ser humano, no sentido de usar palavras que diminuem o outro, no sentido de usar adjetivos que põem o outro numa condição profundamente triste e humilhante. E é isso que gera essas doenças e essas enfermidades na vida das pessoas. A palavra de Deus diz que se você chamar o seu irmão de tolo, você é digno do inferno. Não sou eu que estou falando. Quantas vezes eu já ouvi de homens casados que dizem para suas esposas: eu tenho nojo de você. Quantas vezes eu já ouvi de mulheres dizendo para os seus maridos palavras que os diminuem na sua vida, na sua dignidade, na sua masculinidade. Quantas vezes eu já ouvi filhos confessarem que tinham palavras que colocavam seus pais numa situação de humilhação. Dele você não ouvirá nenhum grito. Ele não veio para manipular as mentes. Nas praças não se ouvirá a sua voz. É um engano a gente achar que a mídia social vai resolver o nosso drama e o nosso problema. É um engano. Quanto mais as pessoas que são expostas hoje e que falam hoje, na maioria das mídias, a maioria dos discursos, eles são discursos manipuladores, que chantageiam as pessoas, que vão manipulando as mentes mais frágeis, as mentes que não são trabalhadas pela graça e pelo poder de Deus, as mentes que não se enchem das coisas de Deus. A mente da gente é como uma esponja,
Aquilo que você vê e ouve, você assimila. Jesus, o texto diz que nas praças não se ouvirá a sua voz, porque ele não veio ao mundo para ser uma celebridade do ponto de vista da sociedade. Ele não veio para isso. Ele veio para ter compaixão com as pessoas. Ele veio para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E a Bíblia diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. É para a gente viver de uma forma saudável, bonita, bela, cheia da graça de Deus, de tal forma que as pessoas no nosso convívio possam ver que nós somos pessoas cheias de compaixão, como aquele que habita o nosso coração. Ele veio para acender a chama que fumega, nem apagará a tocha que fumega. Naquela época, acho que alguns de vocês aqui viveram essa época, né, do candeeiro, como diz os nordestinos, do fifó, da chama que ilumina a casa quando não se tinha luz elétrica. Naquela época era assim, as casas eram iluminadas com uma tocha. E quando essa tocha começava a apagar, eles tinham a preocupação de fazer com que aquilo fosse aceso novamente. Essa era a figura de linguagem que a Bíblia quer dizer para aqueles que estão claudicando, para aqueles que estão com medo, para aqueles que que a vida está exaurindo, que a vida está sendo perdida, que ele está desanimado, que ele está se encolhendo. É o texto para dizer que Jesus não veio para abafar aquilo que está quebrado, mas que ele veio para reacender aquilo que está machucado, para curar o que está quebrado. Você se lembra da mulher adúltera? Uma mulher, para viver na condição que aquela mulher vivia, ela foi abandonada pelo seu marido. E os divórcios eram feitos apenas por razões, eram feitos por muitas razões, não era apenas pelo adultério. Bastava uma mulher mostrar o seu rosto numa sala que tivesse um homem que não fosse o seu marido, que o marido se justificava e tinha o direito de colocar aquela mulher para fora da sua casa e dar a ela uma carta de divórcio, e ele ter o direito de escolher uma outra. Por isso que Jesus diz que os divórcios eram por causa da dureza do coração das pessoas. Aquela mulher adúltera era uma mulher que vivia essa condição. Depois que elas eram abandonadas, elas só tinham 2 lugares para ir. Ou elas voltavam para a casa dos seus pais, o que era uma vergonha para a família. Geralmente as famílias não queriam. Ou ela ia para a rua para conseguir algum dinheiro para a sua sobrevivência. E os homens que viviam ali hipocritamente as usavam. E naquele caso ela foi flagrada em adultério. E os homens a levaram, envolta nos lençóis do flagrante. E ela foi levada em praça pública. E ela foi envolvida e rodeada por aquelas pessoas. E eles então tomaram as pedras para apedrejá-la, porque essa era a lei. E então Jesus está ali, e eles resolvem então testar Jesus. E Jesus olha para aquela mulher quebrada, descabelada, humilhada, e pergunta a eles: joguem a pedra se vocês não têm pecados. E eles vão saindo, e ele então diz para ela: mulher, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus não veio para quebrar quem está quebrado.
Jesus não veio para humilhar quem está humilhado. Jesus não veio para apagar a chama que está com dificuldade. Jesus não veio para gerar na vida das pessoas mais dor, mais depressão, mais aflição, mais pânico. Jesus não veio para condenar as pessoas. Jesus não veio para abafar aqueles que já estão abafados. Jesus não veio para enlamear aqueles que já estão enlameados. Jesus não veio para humilhar aqueles que já estão humilhados. Ao contrário, Ele veio para reacender a esperança no coração das pessoas. Ele veio para mostrar compaixão àqueles que estão em sofrimento e em dor. Ele veio para curar aqueles que estão enfermos, enfermos na alma, enfermos nas emoções, enfermos nas dores, enfermos nas angústias, enfermos pelas perdas. Ah, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são os sofrimentos que você tem tido, as perdas, as dores, as angústias, as lutas profundas da sua alma. Mas hoje, Ele está aqui. Eu creio assim. Ele está aqui porque Ele habita no coração daqueles que creem nele. E Ele veio para trazer cura, para trazer bênção para as nossas vidas, para nos curar, para nos tirar das dores, para nos tirar do sofrimento, para nos tirar das angústias. Ele é Deus. Ele veio para isso. Certa vez Jesus estava no Monte da Transfiguração. E ao descer do Monte da Transfiguração, encontrou um pai aflito, com seu filho numa convulsão. E os discípulos não sabiam o que fazer. Alguns achavam que era demônio, outros nem sabiam explicar o que era aquilo. E vendo aquele pai aflito, Jesus foi ao encontro dele. E o pai explicou para ele, falou: mestre, este meu filho tem essas convulsões desde a infância dele, e nós fazemos de tudo, mas não sabemos como resolver. Aí aquele pai aflito perguntou, com aquela fé tremulante, sem fé alguma quase, já cansado de ver o seu filho naquela situação, ele diz: Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Ah, Jesus olhou e disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê em mim. E o pai gritou: ah, é muito pouco que eu tenho de fé, mas eu creio. E a Bíblia diz que o filho dele foi liberto. Você não precisa ter grande fé. A fé, diz a palavra de Deus, é do tamanho de um grão de mostarda, porque você tem um grande Deus. É só um pouco. Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Qual é o seu drama? Qual é o seu problema? Qual é a sua aflição? Você está com aquele sentimento de que você não tem significado, que a sua vida não tem sentido? Você está com medo? Você está com pânico? Você está aflito? Nesta noite, a você que está me vendo aí na TV, em nome de Jesus, eu te chamo e
clama a você, venha para Ele, ainda que você tenha muito pouco de fé, ainda que você tenha dúvidas, e diga para Ele: Senhor, se Tu podes, arranca do meu coração essa dor, essa aflição, e você vai ser curado, em nome de Jesus, em nome dEle. Ele não veio para destruir quem já está quebrado, Ele veio para levantar o aflito e o quebrantado de coração. Em nome de Jesus, eu quero orar com você para encerrar. Feche os seus olhos. Pense na sua vida. Pense em como você está vivendo. Pense como você está andando. Pense nas emoções que têm tomado conta do seu coração, que tem feito de você uma pessoa que se sente mal, que se sente entristecida, que se sente para baixo, que se sente cansado. Pense em você como alguém que está com pânico. Ele veio para tratar a você. Pense nas pessoas que estão ao seu redor. Gente que está sofrendo, gente que está em aflição, e você pode ser uma grande bênção para a vida das pessoas. Ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, em Teu nome, ganha o meu coração. Quero Te servir, Senhor. Quero ser usado por Ti para ser bênção para as pessoas. Por isso, Senhor, tira-me desse sentimento de temor, de medo, de pânico, dessa falta de sentido, desse não significado que as pessoas tentam dizer que eu não tenho. Senhor, eu sei que eu tenho significado para Ti, porque o Senhor deu a sua vida por mim e por aqueles que me cercam. Oh Senhor, ganha cada dia a minha vida, para que minha fé seja aumentada, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus cheio de compaixão. Muito obrigado, Senhor, em Teu nome.